Ano novo, tudo novo. E você aí que assistiu o jogo do Palmeiras e disse, pô, Palmeiras jogou de sempre, nada de novidade, o mesmo estilo de jogo do Abel, você está enganado, tá, meu amigo? Porque o Palmeiras apresentou uma novidade, o Abel apresentou uma novidade de cunho tático, que eu vou trazer aqui para vocês. Não vai ser um vídeo muito complexo de tática, mas é uma análise do que o Palmeiras de 2025 deve fazer, pelo menos na minha leitura, pelos indícios que o Abel trouxe ontem, tá bom? Lembrando que aqui no canal Parmeiro tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem lives pós-jogo, ou seja, essa análise que eu vou trazer aqui bem mais curta, eu fiz ela bem mais complexa no pós-jogo, na live pós-jogo. Então se inscreve aí para participar das nossas lives e dos nossos conteúdos que saem aqui diariamente. Mas nesse vídeo aqui eu vou resumir um pouquinho do que rolou. Bom, primeiro eu quero que você entenda que isso não é só uma análise de Palmeiras e Portuguesa, mas sim daquilo que o Abel trouxe de novo quanto à formação do Palmeiras e ao sistema tático do Palmeiras mesmo, que ele fez uma parada que eu nunca tinha visto ele fazer. Pelo menos durante a passagem do Abel pelo Palmeiras desde 2020, ele nunca havia jogado dessa forma, pelo menos que eu me lembre. E isso indica que 2025 ele pode estar pensando num Palmeiras com mais posse de bola, com mais controle de jogo, que é tudo que a gente queria, tá bom? Ó, primeiramente o Palmeiras foi a campo com Everton, Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan, Fabinho, Richard Rios e Maurício, e na frente Estevão, Rômulo e Thales. Tecnicamente ali um 4-2-3-1, né, que é a formação básica do Palmeiras, e quando esse time foi a campo muita gente esperava ver o que o Palmeiras sempre faz. Os pontas encostam no atacante, o lateral esquerdo sobe, o Rocha faz linha de 3 e o Richard Rios forma outra ala com o volante aqui. Basicamente é assim que funcionava o Palmeiras de 2024 e muitas vezes até em 2023. Saída com 3, essa forma de jogar do Palmeiras priorizava a saída de bola e muito volume ofensivo. E o Palmeiras realmente tinha muito volume ofensivo, colocava muita gente no campo de ataque, mas acabava perdendo muitos gols. E essa falta de eficiência foi fundamental pro Abel Ferreira se irritar, né, no fim de 2024. Mas o que a gente viu foi outra coisa. O Rocha jogou como lateral mesmo, o Vanderlan também jogou como lateral, o Fabinho jogou à frente da primeira linha, o Rios jogou como meia, junto com o Maurício, e aí o Rômulo e o Estevão, eles não ficaram como atacantes, eles eram mais ou menos uns meias, né? Meia esquerda e meia direita. E aí o Palmeiras então jogou no 4-1-4-1, um esquema que há muito tempo eu não via o Palmeiras jogar. E aqui, por exemplo, a gente consegue enxergar muito bem definida essa formação do 4-1-4-1 quando a gente vê o centroavante aqui, né? O volante aqui e a linha de 4 meias, ela bem desenhada aqui, ó. Bem desenhada aqui. Então o Palmeiras com essa formação é uma formação de muito mais controle de jogo, você tendo como suporte o seu lateral, que ele vai vir aqui como suporte, não vai ser um lateral de toda hora ultrapassagem, e aqui do outro lado não tá pegando no vídeo, mas a gente tem um Rocha aqui também. Então é uma formação de muito mais controle de jogo, e quando a gente olha para essa formação, dá para ver quem fica muito mais sobrecarregado, que é o volante, né? Que tem toda uma faixa de campo gigantesca para ter que cobrir, né? Quando a gente olha para o campinho, isso fica bem evidente. Então o Fabinho tinha que ficar fazendo esse para-brisa, e eu vi muita gente falando que o jogo dele foi burocrático, mas a função do Fabinho era justamente ficar fazendo esse para-brisa, recebendo a bola e já soltando direto, sem tentar passes muito verticais, porque se ele erra um passe vertical em algum momento aqui da saída de bola, e o Palmeiras perde a bola, toma um contra-ataque sem um segundo volante para marcar. Então a função dele era justamente essa, e muito provavelmente será melhor executada pelo Aníbal. Outra coisa que ficou muito bem definida nesse estilo de jogo que o Abel propôs para essa estreia são as tríades. O Palmeiras jogou com 2 tríades, uma de cada lado. Isso é uma arma que funciona muito bem em sistemas assim como o 4-1-4-1, que é um sistema bem linear, digamos assim, e que casa muito bem com o estilo dos jogadores do Palmeiras. Por exemplo, quando a bola tá com o adversário, a marcação do Palmeiras encaixa, e aqui a gente tem um trio para marcar a saída de bola da Portuguesa ou de qualquer outro clube. Com esse trio encaixando e o Palmeiras podendo roubar essa bola, o lance já se inicia numa região mais aguda, e tendo livres dessa marcação o outro meia, que no caso aqui foi o Rios, que não jogou como volante, ou até do outro lado o Estevão fazendo um facão.
e tudo isso se inverte, claro, a jogada saindo do outro lado, invertem-se os nomes. Mas para que isso funcione, é importante ter o volante para-brisa aqui, que vai dar essa cobertura e vai impedir que o time adversário saia da pressão e encontre o campo livre. É o Fabinho que tem essa função. Por isso, eu digo que o Fabinho fez um ótimo jogo e a posição Fabinho, que no caso é a posição Aníbal, né? É muito importante nessa nova ideia do Abel. Então essa tríade ela é formada pelo lateral, nesse caso o lado esquerdo, o Vanderlan, pelo meia aberto, que nesse caso aqui do lado esquerdo foi o Rômulo, e pelo meia mais centralizado desse lado, que nesse caso foi o Maurício, o nosso meia esquerdo. Se fosse do lado contrário, o trio seria Rocha, Rios e Estevão. Essa marcação encaixando, o Fabinho encaixando na sobra, o Rios centraliza como uma espécie de segundo volante. Quando é do outro lado, é a mesma coisa, só que o Maurício centraliza como segundo volante. Olha nesse lance aqui como o perde pressiona do Palmeiras encaixou rapidamente na saída da Portuguesa. A bola tá com o Rômulo. O chute é bloqueado. A partir desse momento que a bola não está mais em posse do Palmeiras, o perde pressiona tem que estar compactado. E na saída de bola da Portuguesa, temos o Vanderlan, temos o Maurício e temos o Rômulo, formando a tríade que eu acabei de falar. Olha como esse jogador da Portuguesa está encaixotado dentro da tríade de marcação do Palmeiras. E é essa a ideia do perde pressiona com essa formação do 4-1-4-1. E aí a gente olha a imagem aqui, tem o Rios aqui, certinho, né, na posição mais centralizada como o segundo volante que eu falei. E lá na cobertura a gente tem o Fabinho, que são os dois jogadores que eu tinha citado que são muito importantes para fazer a cobertura dessa tríade. O Richard Rios e o Fabinho. E se essa jogada acontecesse do outro lado, basicamente é o mesmo encaixe, só que com os jogadores inversos. E o primeiro gol do Palmeiras saiu justamente de uma jogada vinda dessa nova formação do Palmeiras, aí desse novo encaixe. Olha como rolou um desencaixe inteligente. O Rios subiu para pressionar, saiu da posição dele dentro da linha de meio, e quem subiu para fazer essa posição do Rios foi o Maurício, que deveria estar aqui, mas ele subiu para a posição do Rios justamente porque o lance estava acontecendo pelo lado direito. Então a linha continua ali, só que com 3 homens, porque o Rios subiu para a pressão. E aí a pressão acontece. E nesse momento o Maurício já tá voltando para a posição dele. Tá todo mundo encaixado. O Vanderlan sobe para fazer a tríade de marcação. E a bola cai no pé do Maurício, que estava voltando justamente para a posição dele, depois de fazer o desencaixe inteligente junto com o Rios. E aí a defesa da Lusa ficou perdidinha. O segundo gol até é fruto de uma jogada ensaiada, não vem ao caso aqui dentro dessa análise que a gente está fazendo, até porque não é uma análise do jogo, é uma análise do que o Palmeiras tende a entregar em 2025. E eu acredito que com isso que o Palmeiras mostrou contra a Portuguesa, é um indicativo muito forte de que o Abel planeja um Palmeiras de mais controle de jogo, de mais posse de bola e de futebol até mais bonito e mais encaixado lá na frente, ao invés desse Palmeiras de tanta ligação direta. Porque quando você tem 2 volantes, quando você tem 3 caras para saída de bola e 2 pontas espetados, é comum que essa bola seja esticada para o ponta. Como nesse exemplo básico de como jogava o Palmeiras de 2024, a saída de bola estava de um lado, o time aglomerava ali para receber essa bola, atraía o adversário, e aí o esticão era no ponta, e aí a jogada saía a partir desse esticão. Com essa formação que o Abel propôs para a estreia, a gente já tem um jogo mais de cinturão, com os meias centrais formando um cinturão, com os meias abertos, caindo às vezes como ponta e com essa bola girando de um lado para o outro. E aí sim o Palmeiras trabalhando o jogo para envolver o adversário. E quando perde a bola, a marcação encaixa rapidamente para recuperar essa bola o quanto antes e acelerar perto do gol. Então, rapaziada, isso é definitivo? O Palmeiras vai jogar bonito o campeonato todo? Não sei, quer dizer, mas assim, pelo que o Palmeiras mostrou contra a Portuguesa e depois com as substituições onde o Abel colocou jogadores diferentes nas mesmas funções e manteve o 4-1-4-1, é um indicativo para mim de que o Palmeiras do Abel para 2025 vai ser um Palmeiras de mais posse de bola. Isso também porque quando a gente olha, por exemplo, para o Richard Rios, que é volante, mas jogou como meia, a gente pode imaginar ali um Andreas Pereira, caso venha, que é o sonho do Palmeiras,
caso não venha o Andreas Pereira, o Rios continua podendo fazer isso. O Zé Rafael tem essa condição de fazer isso. O Figueiredo, que subiu da base, tem essa condição de fazer isso. E isso só é possível com um primeiro volante que tem a capacidade de fazer essa cobertura com qualidade. O Fabinho não é nenhum suprassumo, mas ele fez muito bem isso ontem. O Aníbal Moreno é diferenciado e ele faz isso muito bem, coisa que o Abel não pôde fazer nos anos anteriores, porque o Danilo, por exemplo, no auge, apesar de muito bom, não era esse primeiro volante que fazia esse tipo de jogo. O Gabriel Menino nunca foi esse cara. O Zé Rafael de primeiro volante não tinha essa qualidade para isso. Ele acabaria perdendo um pouco mais a bola. Ele segura demais a bola. Agora com o Fabinho e Aníbal Moreno, sendo esses dois jogadores de primeira volância do Palmeiras, jogadores que têm essa condição de fazer o para-brisa, de fazer a cobertura e soltar a bola muito rápido, é muito provável que o Palmeiras de 2025 seja um Palmeiras de mais posse de bola e de mais controle de jogo. Vamos aguardar pelos próximos capítulos. Quero saber a sua opinião, vocês gostaram dessa análise? Ficou clara? Tentei trazer o resumo mais resumido possível para não ficar uma parada muito complexa e chata, porque aqui o objetivo do canal não é ser um canal de tática, mas eu quero trazer um pouco da minha visão tática, porque é uma parada que eu gosto muito de observar nos jogos. Nas lives pós-jogo eu faço isso com mais calma, fico aí uma horinha com a prancheta, tentando entender o que aconteceu, então também te convido a participar das lives pós-jogo aqui do Calma Parmeiro e se inscrever, deixar o like e a sua opinião, e a gente se vê no próximo vídeo então. Falou, rapaziada!